O ano do jubileu. Você já percebeu que em Gênesis tem um cronograma da criação? E do primeiro ao sexto dia há registro de dias completos, tardes e manhãs, início e término. Mas quando chegamos ao sétimo dia, o famoso Shabat, não há esse registro. Esse descanso parece ter sido interrompido ou se tornado inacessível. O pecado foi esse evento que impediu o homem de entrar no descanso. Agora não só a humanidade estava condenada e amaldiçoada, mas a própria terra produziria espinhos, e o sustento do homem seria através de fadiga e suor. Daquele pó de onde ele havia sido formado, voltaria. Isso significa escravidão e morte. E já nessa pequena introdução, podemos perceber que o Shabat era totalmente oposto a isso, era liberdade e vida. A escravidão do povo de Deus no Egito é mais uma imagem dessa condição humana caída. Eram escravos, não tinham descanso, o trabalho era forma de punir e dominar, a comida era porcionada. Havia uma mentalidade de escassez estabelecida, e quando se falou em adorar ao Senhor, a carga de trabalho foi dobrada. Mas felizmente Deus teve misericórdia do seu povo e enviou alguém tirado das águas para a libertação. Por isso em Deuteronômio ele fala: lembrem-se que vocês eram escravos e Deus ordenou o povo descansar no sétimo dia. Em Levítico 25, vemos o detalhamento que Deus dá a seu povo quanto à forma de trabalhar e interagir com a terra. Eles eram escravos, não possuíam terras, precisavam assim do conselho do Criador para ocupar a terra de acordo com seu propósito. Além do descanso semanal, que era no sétimo dia, um repouso para o homem, Deus estabeleceu um repouso solene para a terra. Assim podiam plantar por 6 anos e no sétimo ano era a terra que folgava. E o Senhor tinha prometido que a colheita do sexto ano duraria por 3 anos para poder respeitar esse repouso sem faltar provisão, até a colheita do próximo ciclo. O grupo de 7 dessas semanas de anos totalizavam 49 anos, e o 50º ano era justamente o ano do jubileu, que seria como o hiper ultra mega Shabat. Era o ano santo, soava a trombeta, era tempo de expiação, purificação de crimes ou faltas, libertação, devolução da propriedade, volta à família, favor dos pobres e escravos, observação dos estatutos e também de juízo. Isso mostrava que o acúmulo de riquezas era uma ansiedade pagã de quem não servia ao Deus de Israel, que não confiava em suas palavras. As primícias, apesar de serem um mandamento, eram expressão de gratidão ao Senhor. Como um anfitrião que oferece o seu melhor, agora eram livres, habitavam e possuíam a terra próspera. Não eram mais escravos, e tudo isso foi graça de Deus. Como reconhecimento dessa dádiva, se oferecia a melhor parte. As primícias eram devolvidas, como um filho que dá um presente ao seu pai comprado com o dinheiro do próprio pai. Se tratava muito mais de ser ensinado a expressar a beleza de um coração agradecido. O sábado. Ele foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O farisaísmo transformou a maior expressão de gozo, deleite e descanso em algo neurótico, enlouquecedor, inconvenientemente opressor. Se tornou uma das experiências mais desgastantes da longa lista de fardos que colocavam sobre os homens. O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Tudo que Jesus fazia no sábado não era uma provocação à tradição, era o sentido real, aquilo que deveria verdadeiramente acontecer nesse dia santo. Existe uma aplicação pastoral prática da verdade da qual essa imagem é sombra. Vamos observar como 3 pessoas entenderam e agiram. O primeiro era o jovem rico. Ele tinha a teologia intocável. Jesus não lhe fez nenhum acréscimo ao conceito. Contudo, na aplicação, Jesus lhe ordenou desacumular toda a sua riqueza e repartir com os pobres. Veja bem, disso se trata o jubileu, e até onde sabemos, embora ele pareça ter tirado 10 na prova teórica, na prova prática tirou 0. Vamos à segunda pessoa, Zaqueu. Por ser o maioral dos publicanos, não imagino que era muito conhecedor da lei, tampouco era bem-vindo nas sinagogas. Poderia dizer que na prova teórica ele teria tirado 0. Mas o que acontece? O encontro libertador dele com o Messias é tão real e verdadeiro que se sente movido, sem sequer Jesus tocar no tema, a retribuir essa graça a todos que ele possa ter defraudado. Resumindo, na prova prática ele tirou 10 espontaneamente e aplicou o conceito do jubileu.
A terceira pessoa com quem podemos aprender muito seria a viúva pobre, que inclusive chamou a atenção do mestre. Vocês se lembram do que passou com Noemi? Ela era viúva, mas precisava de um resgatador para ter acesso ao seu campo. Então, muitas coisas, principalmente da tradição, tinham aparência de piedade, mas eram uma forma de tirar proveito dos vulneráveis. Em resumo, além da desgraça de perder o marido, era muito provável que ela fosse também vítima do sistema. E ainda assim ela tinha um coração grato e generoso, entregando o seu tudo, mesmo que soasse pouco. No seu luto, ela cria no Deus de Israel. Paulo fala de uma transformação da mente, e um dos aspectos que com certeza precisam dessa transformação é justamente sair dessa mentalidade escrava de escassez para uma mentalidade de abundância e provisão. Você já deve ter participado de uma festa abastada, quando os convidados não se preocupam com a falta de comida. A festa é melhor desfrutada, mas quando a comida parece não ser suficiente, cada um acaba criando sua própria estratégia e a competição começa. Sabe como é, né? Coitado do garçom. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele há. Ele fala: meu filho, tudo que é meu é teu. Não somos mais escravos, somos livres para dar a quem nos pede. Se formos fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, o Senhor nos confiará a verdadeira riqueza. Além da aplicação pastoral pessoal, existe o cumprimento profético no sentido mais amplo. Jesus, em Lucas 4, cita o profeta Isaías e fala desse ano aceitável, o tempo de favor do Senhor, boas notícias aos pobres, libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, liberdade aos oprimidos. Contudo, ele interrompe a menção de Isaías e senta e declara o cumprimento da profecia lida. Ainda não era o tempo da vingança. A terra ainda geme, pois também quer entrar nesse descanso. Ela ainda produz espinhos e o sustento do homem ainda se dá através de fadiga e suor. O homem tem voltado ao pó. É verdade que nós que estávamos cansados e sobrecarregados já fomos a Cristo. Ele é nosso descanso. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. E o jubileu continua sendo anunciado e aguardado, para enfim toda a criação chegar a esse alívio. Diante disso, nos esforcemos para entrar nesse descanso.